Então, quando você entra nesse despertar, parece que você aprende coisas, só que na verdade, a sensação que a gente tem não é que a gente aprende, é que a gente se lembra de coisas que a gente tinha esquecido. Eu segui meu coração e vim aqui falar com vocês. Espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. É muito comum quando a gente começa nesse despertar espiritual que muda tanto a nossa vida, que a gente descobre que às vezes é a gente que cocria todo o sofrimento que a gente passa, que como todas essas informações que a gente obteve mudam a nossa vida, que a gente tenha esse ímpeto, essa vontade de compartilhar com os nossos familiares, de compartilhar com os nossos amigos, de falar com as pessoas que a gente gosta, de tentar alertar elas, acordar elas, trazer esse mundo tão precioso pra gente, pras outras pessoas. É um sentimento muito comum, é uma coisa muito digna, só que quem já tentou compartilhar isso para as outras pessoas sabe que as coisas não são tão fáceis ou não são como na nossa cabeça a gente imagina. A gente chega todo entusiasmado, vai lá contar pro nosso amigo, vai contar pra nossa família o que a gente sabe. E aí taxa a gente de doido, taxa a gente de maluco varrido, acha que a gente tá brincando, não leva a gente a sério. Pois é, porque não é assim que a gente deve agir, né? Todo mundo tem esse processo, alguns passam direto, outros ficam um pouco mais nisso, mas é comum quando a gente entra nesse despertar espiritual que a gente tenha vontade de salvar o mundo inteiro, de acordar todas as pessoas, porque aquilo que a gente aprendeu é realmente importante pra gente. Então a gente vai querer compartilhar com as outras pessoas. Só que como a gente ainda tá muito no comecinho, a gente não tem esse senso ainda de perceber se aquela pessoa, ela tem bagagem para entender o que a gente está falando e também poder compartilhar a nossa mensagem, o que a gente sabe, sem invadir o espaço do outro, né? Então, é um pouco difícil para quem está começando entender duas coisas. A primeira é que querer salvar o mundo inteiro é diferente de ter uma missão ou um projeto de vida. Quando a gente fala de missão e de projeto de vida, quando a gente olha para alguém que tem uma missão, tem um projeto de vida, tá ali fazendo um trabalho missionário, aparentemente para os nossos olhos, aquela pessoa faz tudo sozinha. Então, ela toma a frente, ela que começou, ela que fez acontecer, e ela que salva um monte de gente. Na nossa visão aqui rasa, a gente realmente acha que aquela pessoa sozinha fez tudo aquilo ali acontecer. E não que aquela pessoa não seja uma parte importantíssima daquele processo. É sim. Só que o que a gente não sabe, que a gente vai descobrindo com o tempo, é que para uma missão, um projeto de vida acontecer aqui na Terra, quando é um projeto mesmo, que veio lá de cima, não é só aquela pessoa ali que a gente está vendo que está trabalhando. Além daquela pessoa ter que ter ajuda de várias outras, de empregados, de amigos, de familiares, de mestres, de professores, para ela conseguir botar aquela missão em prática no plano físico, no plano espiritual também tem isso. Então não é só ela trabalhando, é ela com as pessoas que estão ajudando ela a pôr esse trabalho no físico e os mentores, os seres que estão ajudando ela a concretizar esse trabalho do espiritual pro físico. Então, a nosso olho nu, a gente acha que é só aquela pessoa trabalhando, né? Só que na realidade, para tudo que acontece aqui no físico, tem um plano lá em cima. Então, não é só mexer no físico, gente. Embora pra gente pareça que é só fazer as coisas no físico, eu vou fazer acontecer, que eu vou fazer assim, que eu vou pensar assim, que eu tenho um plano tal, plano A, plano B. Embora pra gente ache que a gente faz tudo no físico, na verdade tem muita coisa que a gente tem que tratar no espiritual, no energético, para aquilo acontecer da forma que é. Então aí
Em locais onde essa pessoa ela não consegue ver que é o espiritual e energético, os mentores e os seres espirituais que estão ajudando ela em outras dimensões vão mexer nessas partes ali onde ela não consegue com a visão dela, com a experiência humana que ela está vivendo. Porque eles sabem que a parte de cá é um pouco mais complexa. Então, a gente veio pra cá pra mexer na parte física e eles lá com a parte espiritual. Então se engana quem pensa que é só uma pessoa que tá carregando aquele peso enorme, é só ela, que ela não tem aparato nenhum, que ela não tem ajuda nenhuma, que é só ela por ela mesma, que se ela fracassar é por ela mesma, que se ela ter sucesso é por ela mesma. Em alguns projetos, realmente, quando a pessoa não tem essa visão espiritual, parece que é só ela. Mas com certeza, se você pudesse ter esse olhar de ver os mentores, ver os seres daquela pessoa trabalhando, você vai ver que todas essas pessoas trabalham em prol de um projeto. Porque o que importa não é quem fez o projeto. O que importa não é quem realizou a missão. O que importa é que a missão seja dada e seja cumprida. Então, não tem essa de quem criou a missão. Essa é uma missão que foi feita não para acariciar o ego daquela pessoa, mas sim para ajudar as outras. Então o foco não é naquela pessoa que está fazendo, é nas outras que ela pode ajudar. Então, quando a gente fala de querer ajudar todas as pessoas, acordar todas as pessoas, salvar todas as pessoas, muitas vezes a gente pode estar sendo levado pelo nosso senso de controle, pelo nosso egoísmo, pela nossa imaturidade, porque a gente acha que a gente sozinho vai conseguir carregar esse peso enorme de salvar todo mundo. E quando essas pessoas tentam, se predispõem a salvar todo mundo, elas carregam um peso muito grande na vida delas. Então ela vive aquela vida pesada, assim, ai meu Deus, tá tudo sempre difícil, porque ela quer salvar todo mundo, e não dá pra salvar todo mundo. Porque quando a gente fala de missão, a gente tá falando de um grupo específico. Embora, tipo assim, você tenha uma missão que mexa no coletivo, essa missão não vai beneficiar todas as pessoas do mundo em todos os processos e aprendizados, em todos os níveis de consciência. Não. Você pode ver, por exemplo, Jesus, que é um ser de alta luz, de alta consciência, que veio aqui pro planeta, ajudou. Mesmo na época em que ele estava aqui, as pessoas que viveram na mesma época que Jesus, tem pessoas que a palavra dele não alcançou naquela época, que não ajudou, que não transformou. Por quê? A pessoa não estava pronta. Então, mesmo Jesus sendo Jesus, ele não alcançou todas as pessoas. Então, é muito difícil a gente ter esse ímpeto de querer salvar o mundo inteiro, porque é um peso muito grande. Em vez de a gente querer carregar esse peso todo sozinho, a gente tem que pensar: o que eu posso fazer na minha vida para compartilhar isso que eu quero compartilhar para as pessoas que precisam e que estão no momento onde elas têm a bagagem de entender o que eu vou compartilhar. Que aí entra o segundo fato aqui que a gente aprende, que é que cada pessoa tem um processo, que cada pessoa está num estágio de aprendizado e que a gente tem que aprender a respeitar o processo dessa pessoa. Quando a gente descobre isso tudo e a gente quer ajudar a outra pessoa, a gente pensa que a mesma coisa que aconteceu com a gente pensa que, como a gente recebeu essa informação, esse banco de dados, e aquilo fez diferença e melhorou demais a nossa vida, a gente acha que quando a gente jogar esse banco de dados para outra pessoa, vai acontecer a mesma coisa. Mas não acontece a mesma coisa. Porque eu sou uma pessoa em um determinado nível de consciência, em um determinado estágio de aprendizado, e aquela pessoa é uma outra pessoa em outro estágio de aprendizado. Então, não necessariamente porque comigo foi maravilhoso e eu acordei e eu despertei, que vai acontecer a mesma coisa com aquela pessoa. E aí, ao contrário de eu conseguir ajudar aquela pessoa, embora as melhores das intenções sejam as minhas, em vez de eu ajudar, eu posso estar criando naquela pessoa resistência com aquele assunto. Então, se a pessoa não está pronta para receber aquela informação, às vezes eu vou comentar daquele assunto, vou falar as coisas para ela, e de vez de ajudar ela a despertar, sabe, virar algumas chavinhas na mente dela para ela acordar, para ela perceber as coisas, o que vai acontecer é que ela vai achar aquilo uma bobagem e vai criar uma resistência.
E aí vai ser mais um processo que ela vai ter que passar, que os mentores dela vão ter que fazer para no futuro, quando chegar o momento, ela acordar. Então, às vezes a gente tá querendo ajudar, só que se a gente não sabe respeitar o processo da outra pessoa, se a gente não sabe ter empatia por aquela pessoa, empatia mesmo, a gente pode acabar invadindo o processo daquela pessoa, querer acordar aquela pessoa à força, querer empurrar aquela pessoa à força nos processos dela e acabar atrapalhando mais do que ajudando. Porque, gente, pra gente despertar, se a gente despertou, era porque existia um propósito na nossa vida. Existia um propósito pra gente ter despertado. As pessoas, elas não despertam à toa. Você não fica sabendo dessas informações à toa. Ah, que legal. Porque se fosse assim, todo mundo ia estar despertado, entende? Era só saber a informação e pum, todo mundo despertou. Mas tem inúmeras pessoas que já ouviram falar sobre lei da atração, que já ouviram falar do segredo, e mesmo assim não fez sentido para elas. Porque naquele momento que a pessoa tá, aquilo não faz sentido, ela não tá no momento de despertar ainda. Então, se fosse assim, se não tivesse um propósito, qualquer um despertaria, era só saber da informação. Só que a gente sabe que não é só saber da informação. No meu caso, quando eu despertei, não foi porque eu fiquei sabendo daquela informação só intelectualmente. Quando eu soube daquilo, me veio um sentimento de caraca, isso faz sentido. Me veio um quentinho no coração. Sabe, aquele sentimento de lembrei de uma coisa que eu já sabia. Então, quando você entra nesse despertar, parece que você aprende coisas. Só que na verdade, a sensação que a gente tem não é que a gente aprende, é que a gente se lembra de coisas que a gente tinha esquecido. Talvez mais pra frente eu faça algum vídeo contando como foi a minha experiência, mas quando você vai despertar, você percebe que aconteceram várias coisinhas, sabe? Uma coisinha pequenininha aqui pra acontecer essa outra coisa, pra essa outra pessoa falar com essa outra pessoa, pra essa informação chegar em mim. Então, se você olhar pro seu despertar, você vai entender que não foi uma coisa linear, que não foi uma coisa sem planejamento. Os seus mentores, os seres que cuidam de você, não simplesmente jogaram uma bomba lá de cima, com cheio de informação, e falou, se vira aí pra digerir. Não. Se você despertou, significa que eles te deram essa informação no momento em que você estava pronto para recebê-la. E se aí a gente quer atrapalhar o processo daquela pessoa, se a gente quer invadir o processo da pessoa e pegar ela e jogar ela pra frente, jogar ela pra cima pra ela e correr mais com o processo dela, a gente não tá preparando, a gente não tá entendendo que aquela pessoa precisa de um preparo para receber aquelas informações. A gente tá querendo jogar uma bomba para aquela pessoa sem ela ter o trato digestivo pronto para digerir aquelas coisas. Então é a mesma coisa, como se fosse uma comida. A gente recebeu aquela informação, só que a gente estava pronto para digerir. E como a gente estava pronto para digerir, a gente despertou. Quando uma pessoa recebe aquela informação e ela não tá pronta para digerir, não desce. Sabe? Não entra nela. Ela não entende aquilo como verdade. Por isso que não adianta ficar querendo acordar um monte de gente à força. Acordar o mundo inteiro. Porque é necessário que aquela pessoa esteja pronta para ela conseguir digerir toda aquela informação e para ela poder despertar. Entende? Então não adianta a gente ficar querendo acordar as outras pessoas. Às vezes é até leviano da nossa parte querer invadir o processo da outra pessoa, o aprendizado, a vida daquela pessoa, para querer acordar ela à força. E às vezes a gente vai criar uma resistência naquela pessoa sobre esse assunto. E aí vai ser mais um trabalho que vai ter que ser feito para aquela resistência sumir dali, para eles conseguirem trazer a informação no momento em que ela estiver preparada. Então não cai uma folha da árvore sem Deus querer. Da mesma forma, as pessoas não vão despertar se não tiver um preparo, se não tiver um propósito. Porque para você ter despertado, estar vendo esse vídeo, teve que existir um propósito para você despertar e receber essas informações. Então existe um porquê, o que você tem que fazer, que você precisaria dessas informações. Eles não tinham te dar a informação só para você ficar, ah tá, que legal. Não, você tem que fazer alguma coisa com isso, né? É claro que existe esse sentimento da gente querer compartilhar, porque é uma coisa muito legal, é comum a gente querer compartilhar. Só que aí a questão é que se a gente quer compartilhar, a gente tem que encontrar pessoas que estão prontas para receber a nossa mensagem e pessoas afins.
Ou seja, hoje em dia é até mais fácil, você pode encontrar grupos, comunidades na internet, você tem vídeos sobre esse assunto, você tem cursos onde você vai e você vai encontrar pessoas afins que gostam desses mesmos assuntos. Então você vai encontrar pessoas afins para você compartilhar esse assunto, compartilhar o que você sabe. Da mesma forma que, tipo assim, eu faço vídeos aqui na internet. Só que eu não faço vídeos para qualquer pessoa. Não vai ser qualquer pessoa que não tem bagagem nenhuma que vai abrir o meu vídeo e vai entender tudo que eu tô falando. Não. As pessoas que vão entender o que eu tô falando são pessoas que têm a bagagem e aí estão passando por um processo. E aí eu vou ajudar essas pessoas a digerir esse processo e passar para a próxima fase. Da mesma forma que comigo isso aconteceu. Foram pessoas que me trouxeram essa informação e me ajudaram a digerir. E aí, agora que eu sei um pouco, e aí vai ser o seu caso também em algum momento, você vai ter o que compartilhar com as outras pessoas. E aí, em vez de você pegar qualquer pessoa e querer acordar ela, você vai pegar pessoas que precisam daquilo que você já sabe, pessoas que estão prontas para receber aquilo, e você vai ajudar essas pessoas a elaborar essa questão na vida delas. Então, eu não faço vídeos aqui para qualquer pessoa. Vai chegar uma pessoa aqui, vai rir do que eu tô falando, vai achar que eu sou bobo, vai achar que eu sou maluco, eu sou lunático. Tudo bem, ela não está pronta para receber essa informação e ela não está apta para... E às vezes não tem afinidade com o que eu tô falando, ou não tá no momento, e tá tudo bem, ela não precisa concordar comigo para eu saber que isso é verdade para mim. Eu faço os vídeos aqui para quem já tá passando por essa experiência, ou para quem precisa desse estopim, precisa desse clique para poder entrar nesse mundo. Então eu não faço esse vídeo para qualquer pessoa. A pessoa pode vir, pode rir da minha cara, pode fazer a crítica que ela quiser, mas isso não muda o fato de que eu faço vídeos para quem precisa e para quem está passando pelo processo e precisa de uma ajuda. Então, quando a gente tem uma missão, um projeto de vida, a gente não foca no total, a gente foca em grupos específicos que a gente pode ajudar, porque cada fase do aprendizado, cada fase do processo é importante. A gente não pode ignorar uma fasezinha, porque aquela fasezinha é extremamente importante para ela poder passar para a próxima. Então, eu vou ajudar numa parte essa pessoa, e aí quando essa pessoa já tiver aprendido tudo comigo e não precisar mais da minha ajuda, aí ela vai passar para outra pessoa que vai ajudar ela. E consequentemente ela vai ajudar com o que ela sabe pessoas que precisam do que ela sabe. A gente tem que entender isso, é procurar os afins. Porque consciência, como fala Arli Cravo, se dar por contágio, não é por forçação de barra, não é por inseminação, não é. É por contágio. Você vai ficar quietinho na tua, você vai viver a sua experiência, vai viver a sua verdade. Você pode não falar nada, pode ter certeza que as pessoas que estiverem em volta de você vão ser beneficiadas com aquilo que você aprendeu. Mesmo que para isso você não precise falar nada. Você não precisa falar nada. A sua energia, a sua leveza, a sua felicidade vai fazer elas se auto-indagarem. Então você não precisa acordar as pessoas, você não precisa compartilhar nada. Elas vão ver você feliz, vão ver que não tem muita diferença entre a sua vida e a vida delas, elas vão se perguntar: nossa, essa pessoa, ela passa por problemas, eu sei que ela passa por problemas, mas ela sempre tá feliz, sempre tá alegre. Qual a diferença entre mim e entre ela? E nessa autoindagação é que é aí que entra o processo de autoconhecimento, que entra o despertar espiritual. Mas aí você tem que respeitar o processo daquela pessoa e esperar ela ser influenciada de pouquinho a pouquinho no processo e no ritmo dela, para que ela possa aprender no futuro. E talvez não tenha um propósito daquela pessoa despertar nessa vida, talvez seja em próxima. Ao longo do eterno ela vai descobrir essas coisas. Não cabe a gente interferir no livre-arbítrio, no processo das outras pessoas, porque a gente entender que cada pessoa que encarna aqui tem mentores, tem todo um aparato espiritual. Não cabe a gente querer tirar as pessoas do próprio sofrimento que elas criam, porque talvez esse sofrimento seja necessário para elas aprender. E às vezes a gente acha que é egoísmo, e na verdade é maturidade e empatia que a gente está tendo com outras pessoas e entendendo que ela tem que passar por aquele processo, que ela tem que aprender alguma coisa para ela poder mudar. E que não é a gente aqui de fora que vai pegar aquela pessoa e vai fazer ela aprender a marra. Que ela precisa aprender por ela mesma e ela precisa fazer as escolhas na vida dela. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like, pois me ajuda muito, e o seu inscreva-se para que esse conteúdo que nós criamos juntos ele cresça e
que possa ser recomendado a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.